E aí, podcast, episódio 1. Uh! Querida. Bom, hoje eu tô aqui com ela, que é virginiana, joga tênis, boa filha, boa mãe, leva a filha pra escola, tem tempo pra cozinhar e entre uma coisa e outra faz um parto, é isso mesmo? Tô aqui com uma ginecologista maravilhosa, multitarefa e excelente profissional, Aline Tozeto. Errei alguma coisa? Deixei de falar algo? Não. Boa esposa. Sou Boa esposa também, senão o Gustavo mata a gente. Uma muito boa esposa. Você não é de Santos, né, Aline? Você veio pra cá? Eu sou de São Paulo. Primeiro queria agradecer o convite de ser a número 1 de vocês. Morram de inveja. Mas é um prazer estar aqui com vocês. O trabalho de vocês é incrível, confio, gosto. Então, uma honra estar aqui com vocês. Tati, eu sou de São Paulo, nascida na Avenida Paulista, mas morei em Guarulhos minha vida inteira. E vim para Santos há muitos anos para fazer faculdade. Vim fazer medicina aqui, acabei ficando. Depois voltei para São Paulo para me especializar. Só que Santos prende a gente de um jeito, né? Que aí eu não consegui mais não morar aqui. Então eu voltei de vez. E a Aninha, que é um fruto da já seu, que a tua filha, ela já nasceu em Santos? Não. Não, a Ana nasceu em São Paulo, mas ela viveu aqui a vida inteira. Ela nasceu só por uma questão técnica. Exato. Só por uma questão técnica. Mas ela mora em Santos a vida toda dela. Tá com 8 anos, mora aqui desde que nasceu. Maravilha. A gente trabalhando hoje, como empresa, a gente atende um número muito grande dos seus colegas, um número muito grande de médicos, né? E ao passar do tempo, prestando serviços em comunicação, a gente sente que houve um afastamento de forma geral daquilo que se era medicina no começo, dessa proximidade médico-paciente, e que hoje, na verdade, os médicos que a gente atende, que tem esse processo mais caloroso com seus pacientes e muito mais próximos, eles sobressaltam a nossa atenção, né? E você é esse tipo de médico. Você é o médico que ouve, que escuta, que tem tempo pro paciente, que não relativiza questões do paciente. Você acha que a escuta, ela é uma ferramenta importante na medicina? Tati, eu acho que é a principal ferramenta, porque tudo que o paciente tem, ele que traz pra gente. Né? Eu não tô na casa dele, eu não sei as rotinas dele, eu não conheço a vida dessa pessoa que tá na minha frente. Então, se eu não ouço, se eu ficar focada enquanto o paciente tá falando, eu ficar pensando no dose, o que fazer, o que eu vou prescrever, o que é o próximo, o que eu tenho amanhã, não dá certo, né? Não é o caminho. Então, o paciente normalmente traz pra gente as perguntas, mas ele traz também as respostas. Então, ouvir o paciente, eu acho que... Tem uma amiga que fala que vê anos de prosperidade pela medicina para quem age assim, de ouvir. Porque é o óbvio. É duro a gente falar isso, né? Mas é o óbvio. Não seria nenhuma pergunta, né? Você tem que ouvir o doente? Claro. Como é que você vai atender alguém sem ouvir qual é a queixa, qual é a demanda? Adianta você propor uma terapêutica que aquele paciente não vai ter condição de cumprir? Eu não falo nem só de financeiro, às vezes é tempo, às vezes é crença, né? Então, ouvir o doente é a premissa básica para consulta. Minhas consultas demoram 1 hora e 20. Não tem como não conversar, não tem como, para ter o tratamento que a gente quer, para ter o resultado que a gente quer. Sem conversa não tem jeito. E eu adoro também, né? Então tem esse viés aí. E com esse tempo de extensão em consulta, 1 hora e 20, a gente falando de saúde íntima, né? O médico, ele vira o confidente também do paciente. Porque com 1 hora e pouco, você com questões tão profundas, né? Sendo ouvido, não sendo relativizado, recebendo propostas de melhoria, tendo uma pessoa que efetivamente vai te ajudar com essa escuta, você acaba se tornando uma pessoa da base de confiança do paciente também, né? Ah, com certeza. No consultório a gente tem altos e baixos, né? A gente tem momentos de tristeza, de notícias difíceis que a gente tem que dar e que a gente tem que junto entender qual é o melhor caminho. Mas a gente tem notícias felizes também, e hoje em dia a saúde da mulher cresceu muito, desenvolveu muito, né? Então a parte estética traz um conforto para algumas questões que antes eram ignoradas, que a gente pode proporcionar hoje em dia. Então a gente tem muita coisa boa também, muita risada que a gente dá no consultório, muita história que a gente ouve. Eu adoro ouvir os pacientes contando histórias. Então é muito, muito bacana.
Para a gente montar um circuito de perguntas para uma pessoa que é tão múltipla que nem você, é muito difícil, porque não dava para ser um podcast, tinha que ser uma minissérie, né? Se a gente quisesse abordar tudo que a gente quer. Quando a gente vem falar sobre a estética íntima, o que eu vejo hoje de principal fator é que tudo que envolve a estética tem uma base relacionada a preconceito, infelizmente, porque as pessoas têm um pré-julgamento sobre as escolhas do outro, do terceiro, daquilo que faz bem a ele, né? Mas a gente tem um processo hoje da estética íntima que ela trabalha recortes muito mais profundos do que necessariamente estética, né? A gente teve mulheres que são vítimas de violência sexual, que procuram a estética íntima para resolver determinadas questões. De forma geral, quando você alcança um resultado na estética íntima, isso reverbera na saúde daquele paciente de maneira geral, entre outras formas, a não ser só a parte estética. Não, sem dúvida. Até porque quando a gente fala de estética íntima, até a palavra é ruim da gente usar por conta do estigma que tem nela, né? Mas nem sempre é estético, né? Tem pacientes que têm queixas na relação, ou queixas na penetração no momento da relação sexual, em que a pele atrapalha, ou ela não consegue sentir como ela gostaria. E aí são questões que deixam de ser, se você for pensar em termos estéticos, né? Ela começa a ser funcional. Então, a gente vai para além da estética. Mas a estética pura também tem o seu lugar. Porque assim como a gente precisa se sentir bem, a gente escolhe uma roupa para um dia bacana, a gente escolhe estar de um jeito saudável, a gente também tem esse direito com a parte íntima, né? Tem muitas mulheres que têm uma questão da pigmentação que muda com o tempo, muda com a idade, do trofismo, que fica mais murchinha, mais flácida, e tudo bem, né? Cada vagina é de um jeito e tá tudo certo. Mas se você tá infeliz com o que você tem ali, e a gente tem a possibilidade de mudar com baixíssimos riscos, com baixíssimas intervenções no sentido de risco mesmo, cirúrgico, né? Porque a gente faz procedimentos ambulatoriais, por que não, né? Por que não? Você realmente vai ser, né? A gente vai ficar aqui nesse chovendo no molhado, mas você é uma pessoa muito múltipla e muito incrível. Quando a gente entra para um recorte, porque por mais que a gente tenha uma divisão diferente do panorama social hoje, a medicina ela ainda está dentro de um recorte muito específico, né? E acessível para uma determinada classe quando a gente fala de termos acadêmicos, né? A gente sabe que ela ainda é uma questão do ensino acadêmico que ela está um pouco distante de outras classes, né? E dentro do cenário médico, a gente não encontra tantos médicos que tenham esse peito aberto para lidar com as coisas, que não tem uma posição de vez de médico, que a gente encontra muitos juízes ao invés de médicos, né? Nos processos de julgamento para com o outro. Quando a gente vê o trabalho fantástico, assim, que você executa hoje, sendo amiga do SUS, trabalhando para a população LGBTQIAPN+, qual o teu sentimento de trazer isso no serviço público de saúde? E o que você acha que falta ainda em termos de iniciativas públicas? E quais são as suas visões em termos de melhoria, em termos de bem-estar, também dentro da rede privada, que você também atende, né? Quais são as projeções que você acha que a medicina ainda tem que alcançar, os lugares que ela tem que chegar para contemplar e atender essas pessoas? Tati, eu vou dividir sua pergunta em algumas partes, assim. Primeiro, eu acho que ter esse frescor no atendimento, esse vício, sabe? Essa gana de querer atender bem e querer atender mais, e é amar o que eu faço. Porque eu quero ser médica desde sempre e eu amo atender. Então, estar no local que eu gostaria de estar é estar atendendo. Em segundo lugar, estar com os meus alunos, assim, a faculdade veio na minha vida, dar aula em faculdade veio na minha vida como um sopro de leveza, eu acho que é um presente que eu ganhei, porque os alunos eles nem sabem, mas eles me ensinam muito, eles me trazem essa juventude o tempo todo. Ai, prof, ai, não sei o que, eles usam termos, palavras que te deixam mais leve, eles trazem as questões que a gente carrega tão densas, assim, de um jeito, que às vezes eles resolvem uma situação de uma maneira simples, que a gente fala, poxa, né, não tinha pensado nisso, mas no trato, no jeito com os pacientes. E por que eu tô falando dos meus alunos aqui? Porque no ambulatório que eu faço de atendimento à população LGBT, QIA+, e quantos mais a gente puder pôr, porque a ideia é incluir, né, eles lidam muito bem com isso.
E aí eles ensinam o tempo todo pra gente, paciente, e pra gente médico, os alunos. Porque a gente... Eu converso com eles muito sobre isso, assim, a gente não precisaria ter um ambulatório para isso. Por exemplo, eu atendo muito homens trans. Então, o homem trans foi transformado em homem, ele muitas das vezes ainda tem a genitália feminina e precisa fazer seus exames de rotina, o que é uma questão importante. Não fujam dos seus exames de rotina, façam, por favor, a prevenção. Voltando, não consigo não falar. Sim. Então, quando a gente consegue atender no ambulatório esses pacientes e os alunos vivem isso, eu não preciso ter um ambulatório para isso, porque é um ambulatório de um atendimento a uma vagina. Esquece quem está ali por trás, né? Qual é a ideologia, a identidade de gênero. Mas eu preciso escolher o quê? Preventivo, fazer prevenção de mama. Então, tecnicamente, a gente não teria grandes variações nas condutas. Mas por que eu preciso criar um ambulatório para atender essa população? Porque ela não é atendida em outro lugar. Ela não consegue o atendimento em outro lugar. Tem várias policlínicas que atendem. Tem, deveria ser assim, deveria ser no postinho de saúde perto de casa. Mas ainda existe nas classes médicas, de enfermagem, até da população da região, uma barreira de acesso para essa população. Então, a gente ouve, vários pacientes já me contaram, doutora, eu fui no postinho, mas alguém falou para mim, eu não sei, preciso estudar para te atender, porque eu não sei como é que faz. Sim, empatia zero, né? Então, você perguntou qual que era a palavra que vinha na minha cabeça quando eu penso nessa população, é acolhimento, que eu acho que o resto, a medicina já tem aí para ofertar. Né? A gente não tem nada muito novo e tecnológico para fornecer. A gente tem hormonização, a gente tem técnicas cirúrgicas, ok, mas não tem nada assim muito novo. O que tem de novo para a gente fazer é o velho, que é o acolhimento, que é o ouvir, que é o entender quem é aquela pessoa. Os alunos brincam e falam, professora, mas eu tenho que perguntar do pai, da mãe, como que foi, como que ele se reconheceu. Eu falei, sim. Você tem que conhecer aquela pessoa que você está tratando, você tem que entender o cenário dele para a gente poder dar o atendimento adequado, né? Então, a gente roda e cai no mesmo ponto. Que se a gente tiver respeito e educação e acolhimento, a gente vai tratar bem a mulher climatérica, a população trans, LGBT, as meninas que estão começando a atividade sexual, sem preconceitos, e falar, você não está na idade ainda de ter relação. Quem vai definir isso é ela, não sou eu, né? Eu tô ali para que ela tenha isso de uma forma segura. Então, eu acho que, no fundo, é tudo uma coisa só, sabe? Acolher, entender, ouvir. Acho que é isso. Incrível. E você tem uma gama, quando a gente analisa, né, questões de atendimento, a gente vê que tem alguns ginecologistas, estou mais especializada em parto, estou mais especializada no atendimento juvenil. Você atende todas as idades, né? Você é uma pessoa que atende todas as idades. Para você como mãe, né? Como que é essa coisa de atender o jovem dentro do consultório? Porque tem essa questão, você separa muito bem isso, você tem muita maestria nesse processo de, tipo, eu estou aqui para te tratar como médico, né? Te ouvir, te acolher, te atender, que é o que você coloca. Mas tem sempre uma questão da gente como mãe, né? De pensar, ai meu Deus, ela veio, e agora? Você acha que tem uma questão surpresa da geração que tá trazendo? Você já se pegou numa situação de pensar, nossa, meu Deus, não tem julgamento, mas a coisa de parar pra pensar, te assusta atender gente muito jovem, atender esse processo? Ou você acha, não, tô mais assustada com quem tá entrando na menopausa do que com a juventude? Tem alguma estranheza para você nesse sentido? Não, Tati, eu procuro aprender com todo mundo que eu atendo. Cada paciente faz eu aprender uma coisa nova. Então, por exemplo, eu fui atender uma menina jovem que já tinha tido relação, a gente foi fazer os exames e tal, ela quis fazer uma ultrassom transvaginal, porque ela queria saber como é que ela já tinha tido relação. Vamos fazer, eu faço um consultório, né? Então, vamos, aí eu tenho a televisão, liguei para ela poder ver o exame, tudo. E depois que terminou, assim, aquele adolescente, né, dura 40 segundos a empolgação, né? Acabou, ela já queria que desligasse o ultrassom. E falou, não, peraí, deixa eu terminar pelo menos de medir, né, seu útero, seus ovários. Não, então tá bom. Ela sacou o celular enquanto eu fazia o ultrassom transvaginal e começou a ver o feed dela de notícias, sei lá o que ela tava vendo. E aí eu achei o máximo aquilo. E aí eu comecei a oferecer para minhas outras pacientes. Pacientes que eu tinha que fazer, por exemplo, um procedimento mais demorado, que precisava de um anestésico, ou que tinha alguma questão que
desconforto, né? Eu falei, você não quer pegar seu celular e assistir um vídeo enquanto isso, não sei o quê? E as pacientes começaram a gostar disso. Então, assim, a paciente jovem, ao invés de eu falar assim, ai, não acredito, você vai pegar o celular na hora do exame, ai, guarda isso. Não, ela trouxe o quê? Que naquele momento aquilo era o que trazia pra ela o ambiente seguro dela, a zona de conforto dela. Ela tava ali, beleza. Usei isso para outras pacientes. Então, eu acho que a mulher climatérica, por exemplo, às vezes tem uma consulta que ela demora 45 minutos para chegar na queixa dela. Porque ela precisa daquele tempo para ela ir tirando as camadas que a vida pôs nela. Então, se ela demora 45 minutos para dar a informação que eu preciso, é o time dela, tá tudo bem. Às vezes ela não vai me dar essa informação na primeira consulta, às vezes a gente vai ter na segunda consulta. E tudo bem, cada paciente tem o seu tempo e eu aprendo com eles todos os dias. Às vezes eu atendi uma adolescente e vou atender uma paciente na perimenopausa e aí você tá naquela, né, agilidade da adolescente. Aline, desacelera. Me conta mais. E aí, sua família, seus filhos, sua vida, já tem netos? Desacelera. Então eu acho que os pacientes me ensinam o tempo todo. Que incrível. E quando você bota essa questão, isso é uma questão muito recorrente, assim, que a gente ouve de maneira geral na população. A gente está falando de um ano de 2024 e a gente ainda tem uma série de mulheres com vergonha de contar suas questões, que são questões relacionadas à saúde, mas porque está relacionado a uma região íntima, tem uma dificuldade de contar para o médico, né? Isso é muito recorrente ainda. Acontece bastante. Muito, e tem muito a ver com a nossa cultura, né? Com o país em que a gente vive, com o valor que a gente dá para a educação. Se a gente for entrar na parte política e histórica, a gente vai ficar aqui mais 2 minisséries. Mas tem muito a ver com o que o Brasil é. E como a gente, por mais... eu estudei, eu aprendi, mas eu continuo sendo uma brasileira e continuo sendo influenciada por todas essas questões, né? Então, a gente é um país que... Eu vou entregar a idade agora. Que a gente dança boquinha na garrafa. Existe boquinha na garrafa ainda? Será? Na boquinha na garrafa? Enfim. Eu tô lendo. A gente dança danças eróticas e insinuantes, mas tem vergonha de ficar nu no seu ginecologista. O que é um contrassenso... assim, tamanho. Eu trabalhei uma época com uma médica no Morumbi, uma querida, que fez até o parto da minha filha. E eu atendia muita gente de fora. E aí era engraçado, porque as americanas, as europeias, quando elas iam passar em consulta, elas já estavam tirando a roupa na porta, assim, oi doutora, vamos lá fazer o exame, já iam tirando a roupa, tiravam a roupa toda, deitavam, não tinham a menor questão com ficar nu, né? E a gente aprende desde a residência, vai examinar a vagina, tampa a mama, vai examinar a mama, tampa a vagina, vai examinar uma mama, tampa a outra. A gente aprende assim na nossa formação, porque o nosso país é assim, né? E elas não têm essa questão, porque na cabeça delas, uma vez eu conversei com uma alemã sobre isso. Ela falou, doutora, mas aqui eu tô com a minha médica. Não entendi a sua pergunta, porque eles não têm isso, né? O pudor dela é de ficar de fio dental no meio da rua ou num ambiente que não é para fio dental. Então, a questão da sexualidade e da exposição do corpo, a gente ainda tem muito que aprender no nosso país, né? A gente ainda tem muita educação para evoluir aí, infelizmente. Mas estamos nesse caminho. Você acha que o jovem tem menos pudor com essa questão da nudez? Ou não? É igual? Eu acho que é igual, viu, Tati? Porque eu tenho jovens que são extremamente tímidas e reservadas, assim como eu tenho climatéricas e até idosas, porque eu também atendo as vozinhas que eu amo. Eu atendo muito as mães das minhas amigas, olha que engraçado, né? Enfim, e que são totalmente disponíveis e sem questão nenhuma, assim, bem resolvidas, não tem questão nenhuma. Então, eu acho que não tem muito a ver com a idade, não. Eu acho que tem a ver mais com a formação, com o que ela considera como valoroso, com a confiança. Eu acho que tem mais a ver com a cultura mesmo. Uma das coisas mais incríveis que eu ouvi de você em conversas que a gente teve foi uma vez que você falou pra mim, mas se uma pessoa não quer retirar um útero,
A gente não vai retirar. Isso é uma questão de que eu tô vendo que a saúde é possível ir por outros caminhos. E aí a gente chegou, depois dessa conversa, na embolização dos miomas. Então, até para uma pessoa que é muito leiga como eu, que escreve sobre saúde todos os dias e tem um contato com vocês, mas eu não sou médica, eu não sou formada em medicina, é uma questão muito surpreendente, né? Quando eu ouço você falar. Você acha que a embolização hoje, ela é uma das portas de salvação para esse tipo de questão, principalmente para mulheres que não querem passar por uma questão que seja um pouco mais radical, que é retirar alguma coisa de dentro de si, porque é exatamente o que você falou, cada um tem uma questão com o corpo, né? Então você acha que a embolização hoje, ela é uma porta de salvação para parte dessas questões? Tati, essa pergunta é muito boa, porque quando eu comecei a fazer embolização, o Gustavo, meu marido, é vascular, ele faz o procedimento de embolização propriamente dito, e eu faço o suporte ginecológico, desde receber a paciente com essa queixa que indique o procedimento, até ver se realmente tem a indicação do procedimento, e acompanhar o pós, né? Então, eu faço esse suporte ginecológico, se precisar de alguma intervenção no meio do caminho, eu que entro. Mas a embolização é o vascular que faz, é o Gustavo que faz as minhas pacientes. Quando a gente começou a fazer embolização nesse esquema assim de duplinha, de casal, né? Eu comecei a querer saber mais, e porque o procedimento está aí, está posto, já tem muitos anos que é feito, não é uma inovação na medicina, né? Já tem alguns bons anos que isso acontece. Mas eu quis saber mais e entender mais. Fui para São Paulo, para um ambulatório do HC do professor Messina, que é um papa dos miomas, e ele é incrível. E ficando lá no ambulatório com ele, atendendo as pacientes, a gente não acabou de falar que o mais importante é a gente ouvir o doente? Então, óbvio, a gente tem questões técnicas e barreiras técnicas, mas se essa paciente tem uma questão que precisa de tratamento e que eu posso não retirar o útero dela, se para ela isso é importante, por que não? Então, é o perguntar para o doente, sabe? A maioria das pacientes que tem indicação de embolização são pacientes que a cirurgia seria uma cirurgia mais agressiva, porque são miomas muito grandes ou com grande desconforto abdominal, que para fazer, por exemplo, o procedimento da cirurgia por vídeo, você teria que fragmentar esse material para retirar, porque se você faz as punções, você espera que você retire sem precisar fazer grandes cortes. E como é que você tira um útero volumoso? Você tem que fragmentar esse útero para retirar. Então, são etapas na cirurgia que vão complicando esse procedimento. Pode ser feito? Pode, a vídeo é uma excelente via de tratamento, mas é a retirada. A cirurgia para retirada via vaginal, por exemplo, você pode retirar o útero via vaginal, mas tem que ser um útero pequeno, não dá para ser um útero muito grande que você não consegue. Enfim, esses procedimentos que retiram o útero, eles fazem o tratamento definitivo, entre aspas, né? Porque eles retiram aí o útero, ela não vai sangrar mais mesmo, ela não tem mais útero. Mas o que isso repercute para essa mulher? E foi esse olhar que eu trouxe dessa passada minha em São Paulo com o professor Messina. Ouve a sua doente. Será que para ela vai ser menos mulher porque ela perdeu o útero? Se ela vai, será que a gente não pode dar um outro tipo de tratamento para ela? Será que o melhor tratamento é realmente a esterectomia? Então, é esse olhar que eu tento passar para as minhas pacientes, assim. Eu acho que quem decide, essa é uma decisão conjunta, e quem decide é a gente, né? O paciente, o médico, no seu caso, dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer aquilo, nesse caso a vantagem é isso, a desvantagem é essa. Nesse procedimento a vantagem é essa, a desvantagem é essa, e juntos a gente chega no denominador. Mas o que a gente não pode ignorar é que a embolização tá aí para ser usada. É mais uma técnica e é super possível. Minhas pacientes que fizeram são, assim, eternamente gratas, elas gostam muito. Eu adoro porque elas têm uma volta ao trabalho muito mais rápido. O procedimento é muito menos dolorido, pós-operatório é muito mais tranquilo. Então, só tenho coisas boas para falar, né? Eu não acho que a embolização vem para salvar e nem para superar os outros procedimentos, mas ela vem para entrar no nosso leque de opções de tratamento, como um grande aliado para quem quer manter o útero. É incrível, né? Você pensar que você pode avançar nesse campo com as possibilidades e conseguir, obviamente, que é o que você falou, né? Vão existir casos
onde isso não é possível, né, que se siga, mas há uma possibilidade de fazer. Quando a gente fala de medicina de forma geral, né, todo mundo, de maneira geral, fala assim, a pessoa mais feliz da área médica é o ginecologista. Porque traz vida o tempo inteiro, porque tem o processo da vida o tempo todo. Embora a gente analise e ouça isso no seu discurso muito claramente, que há uma paixão e um amor por todas as áreas de atividade, você considera que o parto ele tem algum processo mágico para o profissional na hora que ele está ali? Algo que seja diferente dos outros processos de trabalho? Tati, eu já fiz sei lá quantos mil partos, mas toda vez que eu vejo o sopro da vida, que eu vejo o bebê dando o primeiro respiro, junto uma lagriminha aqui no canto até hoje, assim, eu acho que sim, que é mágico e eu agradeço a Deus todos os dias por ter vindo para emocionada, assim, também. por ter vindo para ginecologia e obstetrícia. Eu tive uma passadinha pela cirurgia geral, né? Eu, quando terminei medicina, eu queria cirurgia geral, eu comecei cirurgia geral. Minha amiga Mônica tá aí pra. Ficou triste quando eu mudei de área. Mas eu sou muito grata por ter conseguido vir para ginecologia, porque eu acho que esse momento mágico existe. E todas as vezes que eu tô lá, que eu vejo o nascimento, eu tenho esse calorzinho no coração que eu brinco. Então, eu acho que ser essa pessoa que pode proporcionar isso para um casal, né? Fazer uma família nascer ali, fazer uma vida existir, assim, um sopro de vida vir pelas minhas mãos. Claro que Deus é quem faz tudo isso, né? Mas eu ser a pessoa que é o instrumento daquele momento, assim, é incrível. É incrível. Mas eu vou fazer um contraponto disso que você falou, que a obstetrícia, a gente pensa que é um momento feliz, que é, né? Eu fiz ginecologia e obstetrícia e depois eu fiz medicina fetal, trabalhei 10 anos única e exclusivamente com medicina fetal, até ter outros despertares da minha profissão. E a medicina fetal, que é o quê? A gente cuidar do bebê enquanto ele está na barriga da mãe, né? Então, são os ultrassons que a gente faz e o acompanhamento dessa mulher para além do pré-natal, né? Que é o ginecologista que faz. Em muitos momentos, a gente tem notícias muito ruins. E quando você é um médico que está numa especialidade de doença, então, por exemplo, meu marido é vascular. Quando a paciente vai lá com uma queixa de dor na perna, ela já sabe que tem uma doença, ele vai lá para tratar a doença, né? Quando a minha amiga Mônica tem uma vesícula que ela precisa operar, uma vesícula que está doente, né? Então, eles tratam doença. Sim. A gente na obstetrícia, na maior parte do tempo, trata saúde. Eu trato um bebê que está saudável, que está crescendo lindo, maravilhoso lá dentro. Então, quando a doença vem pra gente, que é obstetra e que é fetólogo, é muito pesado. É muito pesado, porque não é o esperado. Não é a ordem natural das coisas, ter uma criança doente. Então, carregar isso de vez em quando é difícil. Você dá uma notícia de um abortamento, você dá uma notícia de uma malformação fetal, é muito difícil. Eu me emociono muitas das vezes com as minhas pacientes, ainda que seja um ultrassom rápido que ela vai fazer, um ultrassom transvaginal para confirmar se é um abortamento que a gente faz e acabou e ela sai. Eu ainda presto os meus sentimentos para aquela família, eu ainda me comove, porque não é a ordem natural das coisas. Então, é uma área muito incrível, porque a gente vê saúde em muitos momentos, mas ela tem os seus momentos difíceis também, como tudo na vida, né? E não é, quando a gente fala desse processo, a gente entende também, enquanto processo educacional, né, enquanto processo pedagógico, eu vejo hoje, trabalhando com muitos médicos, né, e escutei isso do Kleber, que é sócio da Mônica, quando a gente vai gravar os conteúdos com ele, ele sempre fala, eu só queria ser médico. Mas é uma verdade, né? Então, de forma geral, você acha que a faculdade, muitas vezes, ela te prepara, por exemplo, para esse processo comunicador, para o processo empreendedor, de como dar uma notícia ruim para a família do paciente? Isso a faculdade ensina? Ou é uma coisa que o médico ele aprende em campo, a duras penas, e desenvolve o próprio método? As faculdades mais novas têm tentado ampliar as áreas de atuação do médico e as áreas de aprendizado do médico, né? Mas a gente ainda sai muito cru da faculdade. Assim, a gente deveria ter aula de economia na faculdade, a gente deveria
Você sai e abre o seu consultório. Quem faz a gestão do seu consultório? Ah, vai ali, doutor, faz um cursinho de MBA, de não sei o que. A gente vai lá e faz. Ah, agora contrata um mentor de... A gente vai lá e contrata, a gente vai lá e tenta, né? Mas é tudo por acerto e erro. Então, precisa sim, a carreira médica precisa sofrer aí algumas... Já vem acontecendo, mas ainda precisa de forma mais intensa que isso aconteça. A gente precisa aprender lidar com a morte e com as notícias ruins já é uma rotina, né? Nas faculdades que eu dou aula, que eu dei aula, a gente já tem disciplinas a respeito disso, a gente já fala disso, mas ainda tem muita coisa para aprender, Tati. Eu acho que esse mundo digital, por exemplo, ignorar que ele existe, não tem como, né? Não tem como. Tô aqui, eu, 4.7, nesse mundo todo novo e tentando fazer dar certo porque eu acredito. Eu gosto, a diferença é essa, assim, eu não faço os meus vídeos, não tô nas minhas gravações com, ai, poxa, tem que fazer mais um vídeo, assim, difícil, né, pesado, ai, vamos falar 7 vezes a mesma coisa pra sair um vídeo bom, você sabe que... É mentira, ela grava uma só e fica valendo. Porque eu gosto. E eu já falei isso pra você, eu gosto de gravar os conteúdos que a gente grava pensando que eu tô com um paciente na minha frente e faço de bate-pronto, porque pra mim é mais fácil. Eu faço exatamente como eu faria com uma paciente quando me pergunta alguma coisa. Então, não é um pesar pra mim, mas se eu tivesse aprendido a fazer, talvez fosse ainda mais fácil, né? Você tem alguma situação que você possa contar que tenha sido engraçada ou inusitada dentro do processo de atendimento com as pessoas? Ai, Tati, eu tenho várias, mas que eu posso contar. Ai, gente. A gente atendeu uma vez uma ginecologista que ela estava fazendo plantão na rede pública do SUS. E ela falou assim, a maior problemática que eu vejo hoje é justamente nós como mulheres, aonde as pessoas nos colocam sobre a questão de aceitar o amor, aceitar o parceiro. E ela falou, eu peguei uma pessoa, infelizmente, no pronto atendimento que tinha feito uma simpatia para uma amarração de parceiro e a pessoa tava com um alimento orgânico, né? Tava amarrado mesmo nela, né? Então ela falou assim, obviamente tem o processo de infecção, mas ela falou assim, eu vou muito mais profundamente na raiz, né? Nós, enquanto mulheres, o que tem de aceitação para essa passabilidade? Você já chegou a ter um caso desse, com alguma frequência de alguém? Porque você tá depondo contra a sua saúde e, na verdade, ninguém faz isso porque quer, né? De livre espontânea vontade. A gente tem vários casos, isso eu acho que todo ginecologista já pegou, que vai voltar naquele assunto que a gente estava falando de educação, de autoconhecimento, né? As mulheres não se conhecem, elas não se tocam, né? Elas não sabem as partes do corpo delas, não todas, claro, mas ainda tem muito pra gente evoluir no sentido da educação sexual, né? A gente teria que ter isso nas escolas mesmo, estudar anatomia, estudar fisiologia, estudar seu corpo, como que ele é, né? Quais as partes que você tem, enfim. Então, tem muitas pacientes que não sabem que a vagina acaba, que ela tem um fundo cego, que ela não é um buraco infinito, né? Não vai ter na sua garganta. O OAB não vai, se você colocar o OAB, ele não vai desaparecer e sumir, né? Enfim. Então, acontece muitas vezes paciente que colocou o OAB e esqueceu. E aí, às vezes, eu atendi uma vez uma paciente que estava há 3 semanas ou 4 semanas com o AB. Ela já tinha tido relação sexual depois, ela esqueceu. E ela veio por causa de um cheiro ruim. E aí, quando eu tirei, ela falou assim, nossa, eu tinha colocado mesmo, esqueci. Então, você tá com um cheiro ruim e tal, se tocar, se examinar, né? Você chega com a sua própria mão no fundo da sua vagina, né? Então, pra você se conhecer e tal, eu acho que faz parte desse aprendizado. Eu atendo minhas pacientes com espelho, né? Muitas das vezes você quer ver? Aí ou eu coloco na câmera quando é ultrassom, ou eu tenho um espelhinho no foco e olha aqui, ó, o que eu vou fazer. Quer ver eu colher seu preventivo? Você quer ver seu colo do útero? Eu tenho essas curiosidades médicas porque eu sou médica, mas pra você se conhecer, né? Então, esses dias mesmo eu atendi uma paciente climatérica. Falei, vou colher seu preventivo. Você quer ver? Ver? Falei, quer ver? Eu quero. Falei, então vamos ver. Aí coloquei e tal. Aí ela ficou olhando assim, isso que é o colo do útero? E aí o dela ela tava olhando, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento vai minimizando essas questões, né?
Claro que a cultura religiosa no nosso país ainda é grande, então as amarrações ainda vão continuar existindo. Mas podia amarrar e não colocar dentro da gente, né? Vamos botar em outro lugar, né? Ou seja, faça a sua simpatia, mas não coloque nada dentro de você, porque não é aconselhável. Exato. Coloque as ideias dentro de você, não outras coisas, né? Você acha que é um assunto muito sensível enquanto questão? Acho que você não precisa tomar uma posição sobre a resposta, mas, por exemplo, hoje a gente tem uma série de problemas em relação à parte da legalização do aborto no Brasil, né? Então, eu sou uma pessoa que, particularmente, enquanto pessoa, não sou a favor do aborto. Eu, Tatiana, não faria, mas eu sou totalmente a favor da legalização e as pessoas ficam olhando pra mim como se eu fosse um ET. Porque, na verdade, quando você começa a trabalhar, eu faço muito trabalho periférico, sempre atendo comunidades, então eu vejo que a gente perde ou tem complicações em mulheres periféricas, porque eu atendo classes muito abastadas de dinheiro, onde essas minhas clientes vão para spa, vão se recolher e a gente sabe que foram realizar um aborto. Para mim tá tudo bem também, não tenho, sabe, não existe esse questionamento da minha parte. Se eu não concordo com alguma coisa, não faço eu não tenho nada a ver com a vida do outro, por isso que eu sou a favor da legalização, porque hoje para mim a legalização ela tá muito mais ligada a um processo de justiça social do que um processo moral. Você acha que se houvesse um processo de legalização, ele funcionaria hoje dentro do Sistema Único de Saúde? A gente teria como atender esse processo no SUS? Tati, eu acho que a gente pode fragmentar essa questão do aborto em 2 pontos, né? O individual, e aí a gente acaba com... Podemos parar por aí, né? Porque se é individual, Sim. cada um que tem a sua opinião do que faria com o seu corpo, Exato. com a sua gestação, a seu respeito, né? Já pensei muitas vezes, eu era mais ativista do pró-aborto, assim, eu achava que hoje em dia, falando de mim, tá? Sim, não, claro. Ainda tô na primeira parte da nossa Sim, divisão. Eu não achava impossível eu fazer um aborto em mim se fosse uma questão que eu achasse que não estava no momento. Sim. Enfim. Com o tempo, acho que a gente vai ficando mais mole. E depois que eu fui mãe também, hoje eu jamais faria um aborto em mim, né? Depois de ter tido a minha filha, depois de estar na situação que eu tô. E é muito difícil a gente analisar o outro pelo nosso espectro, né? Sim. Então, eu ali tenho uma situação confortável, eu tenho um marido bacana, tenho já uma filha, então não faria, óbvio, né? Não faria, tá bom. Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de saúde pública, né? Sim, exato. Os abortos já acontecem e continuarão acontecendo. Então, a gente não está falando de aumentar o número de abortos, porque eles já vão acontecer, né? A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de morrerem menos mulheres por procedimentos feitos em locais escusos, sem o mínimo de condição, né? Sim. E se a gente está falando disso, a gente tem que ser a favor, né? Não faz muito sentido na minha cabeça a gente ser contra a dar o suporte para essa mulher. É claro que eu acho que é um conjunto de ações. A gente precisa vir com o educacional, a gente precisa vir com o planejamento familiar e a gente precisa vir com o tratamento pós-gestação. Então, ela engravidou e ela quer abortar, aí a gente vai. Mas o aborto é o final da linha de um processo que começou lá atrás. Será que se essa menina tivesse ficado... E esse menino também, porque ninguém faz filho sozinho, né? Exato. Será que se essas crianças ou esses jovens ou essas pessoas que engravidam tivessem ficado na escola período integral, tivessem uma perspectiva de vida, tivessem um curso superior, tivessem uma perspectiva de eu quero carreira, eu quero constituir uma família, eu quero ter uma situação financeira estável, minha casa própria. Será que se elas tivessem essa perspectiva de vida, elas engravidariam? Então a gente tá aí falando de um ângulo, né? Que é a educação. Eu sou a favor de bota todo mundo na escola pelo máximo de tempo que é possível e depois a gente vê o que acontece. Né? Porque na escola você se alimenta, na escola você tá longe de algumas violências. Então, esse assunto aborto é gigantesco. Outro espectro desse mesmo assunto é o planejamento familiar. Eu consigo ofertar para essas mulheres uma prevenção adequada da gestação? Cara, a gente tem um Implanon hoje, que é um método incrível, um implante subcutâneo, que a gente coloca que dura 3 anos. Será que se eu tivesse isso disponível na rede pública, disponível, eu tô falando assim, para todo mundo que quiser, a gente não resolveria esse problema?
Será que as mulheres que engravidam e que depois têm o desejo de abortar, elas queriam engravidar? Será que a gente não pode, ao invés de falar de aborto, falar de evitar a gestação, né? Tudo bem, né? Para as que já engravidaram, a gente pode entrar nesse mérito, mas eu queria voltar um passo atrás, assim, será que se a gente der educação, perspectiva de vida, planejamento familiar, a gente não vai conseguir atender essa mulher de uma maneira mais completa? Porque a gente fala de legalização de aborto como se aquela mulher não fosse passar um inferno naquele período, por melhor que ela seja atendida. Você pode conversar com qualquer paciente que fez aborto fora do país, onde é legalizado. Você vai perguntar pra ela assim, e aí, agora lá que é legalizado foi legal, foi bacana, ao invés de usar... Porque a gente ouve, né? Então, agora vai todo mundo querer abortar, porque agora ninguém mais vai usar anticoncepcional, vai todo mundo abortar. Gente... não, menos, né? Converse com qualquer pessoa que vivenciou um aborto, seja clandestino, seja legalizado, é um momento muito difícil, né? Ela faz um procedimento ali cirúrgico, ela tem ali as suas questões emocionais, éticas envolvidas, então não é tão simples assim. Eu acho que se a gente parar de discutir isso e dar um passo atrás e falar, gente, vamos fazer de forma robusta, educação e planejamento familiar, a gente vai falar muito menos sobre o aborto. Porque a gente não vai precisar falar sobre ele. É uma questão difícil, mas assim, é sempre muito bom a gente lembrar que essa questão e outras questões, quando elas não dizem respeito a nós, dizem respeito ao outro, é exatamente o que a doutora Aline falou, não cabe a nós o processo de julgamento, né? A gente colocou questões das quais a gente considera positivas e outras negativas, mas não foi um questionamento para dizer que se é contra ou se é a favor. Ao contrário, acho que qualquer mulher tem que ter domínio, né, conhecimento e poder sobre suas próprias decisões e sobre o seu corpo. Ninguém tem o direito de dizer o que o outro vai fazer com o próprio corpo. Essa é uma questão muito importante, porque senão fica o mesmo processo que a gente vive durante anos, muitas pessoas ditando que nós, enquanto mulheres, devemos fazer socialmente, o que a gente deve fazer com os nossos corpos e os espaços que a gente deve... Você falou a palavra julgamento aqui, juiz, várias vezes, né? Então, vale lembrar que a gente, como médico, né? A gente tá aqui pra ser... Meu pai falava muito isso pra gente como pai. Engraçado isso. Ele falava, pai é placa. Pai é placa. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, na verdade, eu tô aqui, filha, pra te mostrar os caminhos. O que tem por cada caminho que você tomar? Então, aqui tem uma placa. Se você for por esse caminho, vai acontecer tal coisa. Se você for por esse caminho, vai acontecer tal coisa. Quem vai definir o caminho que você vai tomar é você, né? Então, eu acho que a gente, como médico, eu levo muito esse aprendizado dele. Assim, eu, como médica, eu tenho a obrigação de esclarecer os caminhos que o paciente tem. Mas quem vai tomar a decisão de que caminho seguir é o paciente, né? Esclarecido, com o melhor que a gente pode ofertar para ele em termos técnicos e de tecnologias, mas eu só vou mostrar os caminhos. Quem vai decidir por que caminho seguir é o paciente, né? Então a gente não tá aqui, julgamento é uma palavra que não existe lá no meu consultório, assim, não sou até de um jeito achar que alguém pode julgar um paciente, né? Muito pesado isso. Exatamente. E quando a gente começa a falar dos processos de atendimento e de consulta, o mais importante para você, que é mulher, que trabalha, que exerce suas atividades, com certeza você deixa a sua saúde um pouco de lado, porque você não tem tempo. E se eu te disser que às vezes a sua saída do final de semana sai muito mais cara do que você fazer uma consulta e ainda levar 2 exames nessa consulta, é isso mesmo que eu tô falando. O fato de você atender pacientes e entregar processos de exames laboratoriais é um grande diferencial. Primeiro, porque a gente não tem profissionais que fazem isso hoje na nossa cidade, né? E em segundo lugar, você acha que esse processo de entregar o exame cria uma conexão maior dentro do processo de consulta? Tati, primeiro que eu não saberia fazer diferente, porque na minha formação, o ultrassom veio de uma forma incisiva, né? Durante muitos anos eu trabalhei única e exclusivamente com ultrassom, então é o meu ambiente seguro, é a minha zona de conforto. E eu não teria como... Eu tenho um aparelho de ultrassom dentro da minha sala. Como é que eu atendo a paciente, faço um exame ginecológico na paciente e não faço o ultrassom dela? Para mim não faz sentido, assim, o ultrassom ele faz parte do meu atendimento, ele faz parte do meu entender o que a paciente tem e propor a terapêutica ou como a gente vai conduzir o caso dela. Então eu acho que
Na consulta, a gente conversa um monte. Uhum. Eu examino a paciente, eu faço ultrassom, eu colho preventivo. E se tiver indicação, ela ainda faz a colposcopia ali no momento da consulta. Isso primeiro, porque eu, como médica, acho que é mais fácil atender assim. Eu consigo fazer melhor e mais para ela. Segundo, que no mundo que a gente está hoje em dia, tudo que a gente quer é resolver o mais rápido e o mais prático possível. Então, ela num lugar só já consegue fazer grande parte dos exames anuais dela. E terceiro, que as pacientes querem isso, né? É uma demanda de hoje em dia. Então, por que não, né? Se a gente já tá lá, vai fazer tudo num lugar só. Eu acho que é prático, é objetivo, otimiza a conduta. Então, se eu vou pensar num tratamento para ela, eu já tenho o resultado do exame ali. Então, eu acho que é o caminho que para as pacientes é melhor, para mim é melhor. Eu gosto de quando eu faço, porque eu fico mais tranquila, já sabendo o que eu vou encontrar. Então, eu acho que para mim é meio... faz parte, assim, do pacote, né? Não tem como dissociar. Você falou um pouco mais cedo pra gente do Implanon, né? Eu queria que você contasse mais sobre esses processos. São métodos novos, são métodos já existentes? Como que tá a aceitação disso no mercado? Como você vê a evolução das pacientes em relação a isso? Tati, não são métodos novos, não. Eles já estão aí no mercado há alguns anos, né? São os métodos de longa duração que a gente chama. A gente tem basicamente os DIUs e o Implanon. Os DIUs a gente tem um DIU maiorzinho, que é o Mirena, um menorzinho para as pacientes que têm essa indicação, né? As pacientes noligestas, que nunca engravidaram, ou que têm um útero um pouco menor, então tem essa indicação. E esses métodos, eles vêm nessa linha aí de facilitar a vida da mulher, né? São métodos super seguros, né? Com a mesma eficácia ou até superior das pílulas anticoncepcionais, por exemplo. Mas eles vêm como aliados... porque você botou uma vez, acabou, né? O Mirena, por exemplo, são 5 anos que você fica, né? O Implanon são 3 anos. Então, são métodos... E a gente coloca no consultório, com anestesia local, assim, o paciente não sente nada. É muito tranquilo de fazer, de colocar. Nossa, eu queria ofertar para todo mundo. Eu queria que todo mundo usasse, porque o Mirena, por exemplo... Olha, eu fazendo a maior propaganda do Mirena aqui, hein? Me patrocina. Olha lá, ó, o patrocínio. Mas o DIU de longa permanência hormonal, ele, no período periclimatérico, por exemplo, a gente pode usar aí como adjuvante da terapia de reposição hormonal. Então, a paciente pode usar o DIU nessa transição, para fazer uma transição climatérica mais suave, com menos efeitos colaterais, tanto do climatério quanto de ter que tomar medicação. Como eles têm ação local, principalmente os DIUs, a gente não tem o efeito de passagem hepática, então pacientes que têm colesterol aumentado, que têm algumas outras questões aí de metabolização, podem ser interessantes, né? Então, claro que cada método a gente tem que estudar o paciente. Os pacientes pós-bariátrica, por exemplo, a gente não recomenda o Implanon, porque a gente coloca no braço, como eles não têm emagrecimento, tem essa questão do braço. Mas o Mirena, por exemplo, é um método ótimo para eles. Então, acho que cada caso é individualizado, mas esses métodos, eles vêm só para trazer qualidade de vida para as pacientes, facilidades, são muito bacanas. Esse recorte que você trouxe agora, ele é muito interessante. A gente sabe que a gente tem, de anos para cá, uma população obesogênica, né? E isso vem crescendo, devendo-se a muitos fatores, principalmente os fatores genéticos, né? Com essa expansão dessa população, embora a gente tenha vários programas de saúde voltados para ter uma atenção, para não se deixar chegar nesse lugar, quando a gente fala da cirurgia bariátrica, a gente sabe que a gente vai ter pessoas com processos hipovitaminósicos, por conta, né, de você ter hipovitaminose. O DIU, nesse caso, porque não são todos os contraceptivos que vão funcionar para essas pessoas por conta da modificação do organismo. O DIU é mais indicado num caso de bariátricos, nesse caso, por exemplo? Tati, é mais indicado. Os comprimidos por via oral tem uma questão da absorção, dependendo do procedimento cirúrgico que for feito, né? Então, não é a absorção ideal que a gente espera. O Implanon tem essa questão do emagrecimento do braço, porque como ele fica no antebraço, quando emagrece, talvez ele mude de posição, migre, que não é uma coisa que a gente quer que aconteça com o Implanon. Então, o DIU acaba sendo um método bem eficiente, principalmente
o DIU hormonal, aquele lá que eu não vou falar o nome. Ah, sim. E aí a gente tá falando de questões de funcionalidade contraceptiva, porque querendo ou não, uma pessoa que ela é obesa, ela tem uma disfunção dos hormônios de maneira geral. Ele vai atuar como contraceptivo ou ele tem alguma atuação em restabelecer esse processo dos hormônios? Não. Ele auxilia porque ele estabiliza, né? Então, sim, ele auxilia na estabilização. E uma coisa importante também dos pacientes bariátricos, que vale a gente falar, é que como eles já estão num regime de hipovitaminose e às vezes de anemia, apesar das nutricionistas que trabalham com cirurgia bariátrica serem incríveis na tentativa de repor tudo isso, a gente não quer que as pacientes sangrem, porque elas já têm essa questão do sangramento como elas já têm anemia, muitas vezes já têm, né, hipovitaminose, então a gente não quer que ela perca ainda mais de uma questão nobre que é o sangue, né? Então, se a gente puder evitar que as pacientes pós-bariátrica tenham esses sangramentos mensais, que são as menstruações, é melhor. Então, o DIU de Mirena também consegue, muitas vezes, dar esse suporte para essas pacientes. Esses DIUs hormonais, eles são de um único tipo específico de hormônio? Tati, o DIU de Mirena é um DIU de progesterona. E isso é até uma coisa interessante, porque as pacientes que têm mais risco cardiovascular, né, risco de trombose, o DIU de Mirena não tem esse risco dessa forma. Então, é bacana para esse tipo de paciente. Então, ele tem só a progesterona. Mas ainda assim, um recado importante: não é para fumar. Pelo amor Dependente de Deus, do hormônio que você vai tomar, a gente sabe que o risco de trombose, né, do cigarro associado aos hormônios, então, independente da tecnologia, não tem esse hábito que faça mal para sua saúde, né? É bem importante. Voltando a falar um pouco mais de estética íntima, né? Quando a gente fala desses processos da estética íntima, muita coisa se fala, principalmente quando a gente entra na área do rejuvenescimento. Você acha que as técnicas, embora a gente tenha muitas técnicas estéticas para essa melhoria, o rejuvenescimento, ele é algo que ele dispara na frente da procura ou não tem algo que faça procurar mais quando a gente fala sobre estética íntima? Tati, ele dispara, ele é um caminho sem volta e daqui a alguns anos a gente vai ter isso de uma forma... Não vou chamar de banalizada, porque a medicina não é para ser banalizada, mas de uma forma muito mais disponível para todas as pessoas, porque o resultado é inacreditável. Então, trazendo aquela conversa que a gente teve ali atrás, né, das questões de autoconhecimento, de aceitação, a gente traz esse cenário da estética íntima para o caminho da melhoria da qualidade de vida, da melhoria da atividade sexual dessa mulher, não só da imagem que ela tem, porque a gente fala de estética, mas como ele devolve colágeno, devolve textura, devolve lubrificação, ele devolve também uma boa atividade sexual. Essas coisas andam juntas, né? Então, a gente fala da estética íntima como se fosse uma questão só visual, mas não. Ela vai mudar a qualidade de vida da paciente. Então, por exemplo, no consultório a gente faz o Frax, que é uma radiofrequência que estimula, uma tecnologia que estimula a produção de colágeno, a despigmentação, então quando tem aquela questão do escurecimento da pele, os peelings que a gente fala, a gente faz. Então, isso tudo traz para a paciente um conforto, uma qualidade de vida, uma melhor relação com o parceiro ou com a parceira. Então, é muito bacana isso. Eu acho que veio como um caminho sem volta. E quando a gente fala muito de estética íntima, as pessoas tendem a relacionar o rejuvenescimento com outras coisas. A gente está falando muito mais sobre a funcionalidade do aparelho reprodutor e suas funções. A gente está falando da funcionalidade estética, mas estética íntima não vai fazer você se livrar dos cabelinhos brancos que você tem lá embaixo, tá? Não confunda, isso é depilação, gente. Porque o pessoal já acha, vou sair jovem, com o processo jovem. Calma, não é bem por aí. Tem etapas e etapas. Dá pra fazer. Olha, ó, tem jeito, mas geralmente é muito bom a gente falar sobre esses processos. E é interessante quando a gente entra nessa seara, porque, como a Aline mesmo falou, tem um preconceito por parte das pessoas, né, em relação a isso. Mas, gente, a gente tem mulheres que elas não usam biquíni na praia. Né, por conta... Não usa biquíni, não usa roupa justa, só tem relação com o marido no escuro. Às vezes a pele da vagina, ela é maior e aí ela atrapalha na hora da relação, na fricção, ali fica como se fosse um bloqueio, né? E tudo isso interfere no dia a dia da paciente. Então, quando ela vai se higienizar,
faz xixi ou quando ela tá menstruada. Para se higienizar é mais difícil, porque ficam aquelas preguinhas, né? Então, é muito para além do... eu quero ficar com uma pepeca bonita. Não é disso que a gente tá falando, né? Você vai acabar ficando com uma pepeca bonita, porque faz parte do tratamento. Mas o objetivo principal é que ela seja funcional, que ela seja adequada para você, que ela te dê o que você quer dela. Sim. E o que é mais interessante é que a ninfoplastia, de forma geral, ela tem um processo de recuperação muito rápido, né? As pessoas Muito podem rápido. seguir normalmente. Muito rápido. A gente faz, inclusive, no consultório, né? A ninfoplastia. A gente pode fazer hospitalar se for uma coisa muito extensa, mas no geral a gente faz no consultório. A gente tem o equipamento no consultório para fazer o procedimento. As pacientes que fazem não tem nenhuma questão maior, assim, é bem tranquilo. E a recuperação também é muito boa. E mesmo no caso de ninfoplastia, quando tem um excesso de pele, que eu vou fazer essa retirada, né, por conta dessas questões que a gente já conversou, o processo anestésico, ele é local. É local, a gente faz com creme, faz com anestesia tópica mesmo, injetável, é bem tranquilo. O que mais demora no procedimento é a anestesia, você acredita? Às vezes demora 40, 50 minutos a anestesia, porque a gente passa um creme, deixa a paciente descansando, depois a gente aplica uma medicação, espera para ver se ela tá realmente anestesiada. Então, assim, não é para ninguém sentir dor, né? Hoje em dia não tem cabimento a gente fazer procedimentos com dor, né? Então, às vezes demora mais a anestesia do que o procedimento em si. E claro que tem muita gente que pergunta se a ninfoplastia tem uma idade adquirida. Eu acho que para responder essa pergunta, só passando em consulta, para fazer uma análise se é indicado ou não, se a pessoa é muito jovem. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado, Tati, que a gente preocupa aí com as ninfoplastias feitas com os profissionais não médicos ou não treinados, porque os grandes lábios, eles existem para proteger, né, a vagina. Então, às vezes, a retirada muito, muito extensa dessa região pode promover infecções de repetição, o tecido que você tirou não tem volta, né? Então, tem que tomar muito cuidado onde fazer, com quem fazer. A coisa tem que ser devagar, tem que ser bem feita. A gente faz o desenho de como vai ficar para o paciente, mostra a quantidade que vai ser retirada, a gente desenha com uma caneta qual vai ser o trecho que vai ser retirado, olha se ficou ok, né? Então, às vezes a gente mistura técnicas, então a gente faz a ressecção de uma parte do tecido, mas estimula o colágeno no restante para ela ter uma redução um pouco pela produção do colágeno e um pouco pela ninfoplastia em si. Então, várias combinações que a gente faz para chegar ao resultado que a gente quer podem ser necessárias. E tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente faz um procedimento muito agressivo, ele é sem volta. Então, gente, vocês já sabem, né? Se quiser mexer em alguma coisa, vamos estar procurando um médico, nada de fazer com quem não sabe fazer, né? E tem uma pergunta que é muito recorrente também quando a gente fala de estética íntima. As pessoas falam muito sobre o processo de sensibilidade, ele não afeta em nada. Não afeta em nada, até porque ele, na maioria das vezes, é nos grandes lábios. E quando a gente usa a tecnologia do Frax, por exemplo, ele afeta muito, para melhor. Eu tenho várias... É verdade, eu tenho pacientes com questões de dificuldade de atingir o orgasmo, sim, ou questões de libido, que como você melhora o trofismo, então você melhora a plasticidade da vagina, melhora muito a atividade sexual. Então, pacientes jovens, porque a gente fala, isso é de mulher velha. Não, e primeiro que não existe mulher velha, tá? Tá aqui 2,40 aqui, ó, falando com você. Não, isso é um erro de conceito, assim, às vezes a paciente jovem precisa dessa estimulação, desse colágeno, então melhora sim, muda sim a questão da sexualidade, mas para melhor, não muda para pior não, a gente não tira nenhuma zona erógena, não tira nenhum ponto de prazer da paciente, muito pelo contrário, a gente estimula essas regiões, então... E olha, Tati, que a gente nem começou a falar de sexualidade, hein, fica para um próximo. É verdade, tem alguma coisa que a gente não falou? Olha, ó, minha chefe olhando. Volta no tema. A gente tem uma questão de um tabu social que é muito grande. O cheiro da vagina, né? É um difusor de discussão ampla. E a gente fala, não, porque vagina tem cheiro de vagina e perfume pra vagina e não sei o quê. E você fala assim, gente, é muita coisa pra coitada da minha vagina. Você recebe algum problema recorrente? Porque tem pessoas que elas entram tanto no espiral dessa questão do cheiro e da higiene, que elas acabam higienizando a região íntima um pouco a mais daquilo que precisa. E o que eu vejo também é que uma pessoa, quando ela vai no higienista,
ginecologista, eu já fiz trabalhos gravando com ginecologista que a pessoa falava assim, eu não consegui nem entender o que precisava fazer ali, que a pessoa tomou tanto banho pra vir aqui, que eu não consegui chegar no resultado que eu precisava. Então, tem questões relacionadas a essa questão da higiene, do odor, do cheiro? Tem várias questões, assim. É muito comum as pacientes acharem que ter cheiro é ruim, né? Mas tudo tem cheiro, gente. Cada coisa tem o seu cheiro, né? Então, a vagina tem uma secreção fisiológica dela, natural. A gente, quando tem uma vagina saudável, você produz lactobacilos. Esses lactobacilos têm um odor característico que é saudável, que é esperado, tá tudo bem. Não precisa combater isso. O que a gente precisa combater são as questões para além disso. Então, um corrimento, se coça, se dói, se na relação fica um cheiro ruim depois. Esses são os que a gente tem que pensar. Lembrar que a vagina funciona com esses lactobacilos e essa flora que é própria da vagina. Toda vez que a gente vai lá e faz, por exemplo, uma ducha íntima, para o ginecologista é a morte, ducha íntima. Porque a gente fala assim, você acabou de tirar tudo que estava tentando te proteger lá, porque esses lactobacilos, eles protegem, eles fazem uma barreira para as bactérias não entrarem e não causarem infecção. Então, se você tira essa proteção natural, você vai estar piorando uma questão aí de pH e da proteção natural que você já tem. Então, ducha íntima nunca. Agora, lavar por fora, lavar os grandes lábios, o clitóris, isso é importante, né? As pacientes que têm as preguinhas a mais na vagina, porque a gente tem, né? Existem diferentes tipos de vagina e às vezes fica ali acumulado. No prepúcio, igual no homem tem, na mulher também em cima do clitóris tem uma pelinha, vão lá se conhecer, tem uma pelinha. Essa região precisa ser lavada e higienizada, né? Não precisa de grande... Não vai lavar com bucha, não vai, né? Mas um sabonete íntimo adequado, um lavar cuidadoso, precisa acontecer na parte externa da vagina, uma vez por dia no banho e ponto final. Não precisa fazer grandes higienizações para passar no ginecologista, gente. A gente quer examinar exatamente como ela é, né? Então, a higienização é a habitual. Existem alguns sabonetes íntimos no mercado, cuidado com esses sabonetes, olhem o pH, não é porque diz que é vaginal que ele necessariamente é. Tem uma rede que eu gosto muito que eles usam óleos essenciais e aí é bacana essa marca. Eu não vou nem falar aqui porque eu não combinei nada com eles, eu não sei se é uma boa, mas enfim, eles têm próprio, por exemplo, para paciente menopausa, para paciente que está no período menstrual, porque o pH com o sangue muda, para paciente jovem, o TIN, né? Então, esses sabonetes íntimos são bacanas. Só olhem lá na composição se é um pH adequado, se é um pH para a questão da mucosa vaginal mesmo, e vamos higienizar só por fora. Tá bom? E aí, se você quer uma ginecologista que vai deixar a sua pepeca bonita, vai cuidar da sua saúde, resolver todos os seus problemas, todas as suas questões, você encontra a doutora Arline aonde? Eu sou uma pessoa muito fácil de achar, Tati. Nas redes sociais, então, meu Instagram, doutora Aline Tozeto, vou deixar em algum lugar aqui, não sei se é em cima, se é embaixo, mas em algum lugar vai estar aí para vocês me acharem. Eu respondo as perguntas pessoalmente, tenho uma equipe de apoio fantástica, mas eu respondo também pontualmente a algumas questões, fiquem à vontade. E no meu consultório, eu tô lá para receber todo mundo, para bater um papo, tomar um café. Vamos deixar o endereço aqui para você que é de Santos. Vai ser um prazer. O consultório é? Avenida Ana Costa 228, Conjunto 75. Facinho de achar, gente. Ela tá pertinho ali do Olinto Dantas, de esquina com a Ana Costa. Agora que a gente terminou nossa entrevista, a pergunta é: amendoim faz mal pra pepeca? Será? Fica pro próximo. Não, pode comer. Nada é à vontade nessa vida, Tati. Nada é à vontade nessa vida. Papa Nicolau, ele foi realizado por um papa? Será? Papa Nicolau é um grego? Por isso que é Papa Nicolau. E foi ele. Não era um papa, era um grego. Tem uma coisa muito interessante do Papa Nicolau, vou falar brevemente. Pode falar. Não, Tati. Primeiro eu vou acabar com umas dúvidas aqui, Papa Nicolau é igual a preventivo, é igual a colpocitologia oncótica, são todos nomes do mesmo exame, que é um exame preventivo de câncer do colo do útero. Mas falando um pouquinho da história do Papa Nicolau, e aí é engraçado você tocar nesse assunto, porque uma das aulas que eu tenho com os meus alunos é sobre o Papa Nicolau. Ele foi um grego, Georges Papa Nicolau.
E você tem ideia de como que ele descobriu o exame? Como que ele provou que esse exame era funcional? Não, com certeza não. Por trás de um grande homem tem sempre o quê? Uma grande mulher. Por décadas, ele colheu o preventivo da esposa todos os dias. Ele tem essas lâminas. Se você der um Google Jorge Papanicolaou lâminas, tem umas caixas em museu hoje em dia de cada lâmina que ele colheu diariamente da mulher para provar que mudava, como é que era feito o exame, como é que era a técnica. Então, graças à mulher do Jorge Papanicolaou que a gente tem esse exame hoje em dia que é tão importante e que consegue detectar aí precocemente as lesões precursoras do câncer, né? E o que pouca gente sabe é que o Papanicolaou caiu o mito de ser feito anualmente. Não é necessário fazer anualmente. Não, não é necessário. A gente precisa ter 2 exames normais. A partir de 2 exames normais, a gente pode fazer a cada 3 anos. Essa é a recomendação do Ministério, né? O que acontece é que nos consultórios particulares, ou quando a gente tem a possibilidade de fazer a cultura em meio líquido, a gente acaba pedindo outros exames juntos. Então, pode ser que você faça anualmente por conta desses outros exames. Mas para prevenir do câncer de colo do útero, tendo 2 normais, pode ser a cada 3 anos. Lembrando que começa a colher a partir dos 25 e para de colher a partir dos 65. Isso, determinação do Ministério, né? Cada ginecologista pode ter a sua conduta individualizada, mas isso é o que é preconizado. Mas lembrar, Tati, que apesar do Papanicolaou poder parar de ser colhido a partir dos 65, a gente tem que continuar indo no ginecologista, porque a mamografia é forever, tá? Todos os anos a gente vai fazer mamografia enquanto nós mulheres vivermos. Sim, Chique foi pra mim. Chique foi pra mim. Então, depois de informação, bronca, chamadas de atenção, faça seu exame, você tá e outras coisas mais, conversamos com ela. Multitarefa, multidisciplinar, mãe, esposa, boa filha, boa amiga, jogadora de tênis, anda de canoa. Olha, graças a Deus que eu já tenho um par, porque senão não dava para competir. Aline Tozeto. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Foi uma honra enorme ter você aqui com a gente. A honra foi minha. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Até o próximo. Vai dar parte 2.